Você termina o dia exausto, fez muita coisa, respondeu mensagens, resolveu problemas, cuidou da casa, atendeu as demandas, correu de uma tarefa para outra, e ainda assim, quando deita e tenta lembrar o que construiu naquele dia, tem uma estranheza, uma sensação de que o movimento foi real, mas o avanço não, como se você tivesse corrido muito, mas não tivesse chegado em lugar algum. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao devagar. Tudo muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade, para quem está cansado de padrões que se repetem e quer finalmente entender de onde vem. Hoje a gente vai falar de algo que a maioria das pessoas nunca questiona, porque parece óbvio demais para ser questionado. A ideia de que fazer mais leva mais longe. Essa ideia está tão instalada que nem parece uma crença, parece um fato. Trabalha mais, conquista mais, produz mais, chega mais longe, descansa menos, avança mais. E quando os resultados não aparecem na velocidade esperada, a conclusão automática é que faltou esforço, que precisava ter feito mais, que a disciplina falhou. Mas e se o problema não fosse a quantidade de esforço? E se o problema fosse a direção dele? Existe um fenômeno estudado pela neurociência chamado de fadiga de decisão. Cada escolha que o cérebro faz ao longo do dia, independentemente do tamanho, consome parte de um recurso que não é infinito. E quando esse recurso se esgota, a qualidade das decisões cai. As pessoas ficam mais impulsivas, mais avessas a risco, mais propensas a escolher o caminho mais fácil em vez do mais acertado, não por falta de caráter, por exaustão cognitiva. E o que a maioria das pessoas faz sem perceber é começar o dia jogando fora esse recurso precioso nas decisões menos importantes. Qual roupa usar? Qual mensagem responder primeiro? O que comer? Qual rota pegar? Centenas de micro-escolhas que vão desgastando o sistema antes mesmo que você chegue no que realmente importa. E então, quando a decisão que de fato muda alguma coisa precisar ser tomada, o recurso não está mais lá. Isso explica muita coisa. Explica por que você tem clareza de manhã e confusão à tarde, por que consegue se concentrar nas primeiras horas e dispersa depois, porque o foco que parecia garantido de manhã foi embora de tarde sem nenhuma razão aparente. Não é preguiça, não é falta de força de vontade. É o sistema operando como foi projetado, num ambiente que não foi projetado para ele. E a resposta não é se esforçar mais, é proteger melhor o que você tem, estruturar o dia de forma que o recurso mais valioso, a capacidade de foco e de decisão de qualidade, vá para o que de fato importa, e não seja desperdiçado antes de chegar lá. Existe também o problema da multitarefa, a ideia de que fazer várias coisas ao mesmo tempo é produtividade. A ciência é clara nisso. O cérebro humano não processa múltiplas tarefas cognitivas simultaneamente. O que acontece quando você acha que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo é que você está trocando rapidamente entre elas. E cada troca tem um custo de reorganização, de reorientação, de reprogramação do foco. E esse custo se acumula ao longo do dia de uma forma que é completamente invisível, mas completamente real. Você responde uma mensagem no meio de um trabalho importante, perde o raciocínio, leva 15 minutos para voltar ao foco. Chega outra notificação, mais 15 minutos. No fim do dia, você fez muitas coisas, mas nenhuma com a qualidade que poderia ter se tivesse feito uma de cada vez. E está mais cansado do que estaria se tivesse feito menos com mais presença. A solução não é fazer menos no sentido de ser menos. É fazer menos ao mesmo tempo. É criar janelas de tempo no dia em que você existe só para uma coisa, sem interrupção possível, sem celular à vista, sem uma orelha no que está passando ao fundo. Só você e a tarefa, e quando o tempo termina, aí você volta para o mundo. Essa prática tem um nome, blocos de foco, e tem uma base sólida em neurociência. Mas o que nenhum artigo sobre produtividade costuma dizer é o que acontece emocionalmente quando você pratica isso com consistência. Você começa a se sentir diferente em relação ao que produz. Começa a terminar o dia com a sensação de que o que fez foi feito de verdade, com presença, com qualidade. E essa sensação tem um efeito acumulativo na forma como você se percebe. Você para de se sentir sempre correndo atrás.
e começa a sentir que tem algum controle sobre o que acontece no seu dia. Se algo do que foi dito até aqui está fazendo sentido, eu te peço uma coisa antes de continuar: compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está preso nesse ciclo de fazer muito e sentir pouco, porque às vezes o que precisa é só de alguém que coloque em palavras o que a pessoa sente, mas não consegue nomear. Agora quero falar de algo que é ainda mais invisível do que a fadiga de decisão e a multitarefa e que drena a energia de uma forma que poucas pessoas identificam: a lista impossível. Existe um ciclo muito comum que começa com a superestimativa do que é possível fazer num dia. Você acorda animado, com energia, e faz uma lista enorme, 20 coisas, 30 coisas, e o dia acaba com 4 ou 5 delas feitas. Em vez de reconhecer que 4 coisas feitas com qualidade é um bom dia, você vai dormir se cobrando pelas que ficaram. No dia seguinte, as que ficaram se juntam às novas. A lista cresce, o peso cresce, e a sensação de não dar conta cresce junto. Cada item não riscado nessa lista vira uma pequena prova silenciosa de incompetência. Não é verdade, mas o cérebro interpreta assim. E com o tempo, essa interpretação acumulada vai correndo a autoestima de uma forma que não aparece de forma dramaticamente visível. Ela aparece como procrastinação, como evitação, como aquela dificuldade de começar que parece frescura, mas é na verdade o sistema nervoso se defendendo de uma expectativa que nunca consegue cumprir. A saída não é se esforçar mais para cumprir a lista enorme, é fazer uma lista menor. 3 coisas, só 3. Aquelas que, se feitas, fazem o dia valer, e quando você fecha o dia tendo feito as 3, comemora. Não espera a perfeição. Não espera ter feito tudo. Comemora o que foi feito, porque essa celebração não é bobagem. Ela alimenta o sistema de motivação interno de uma forma real, e o que é alimentado tende a se repetir. Tem uma imagem que ficou comigo e que quero deixar com você. Um pica-pau batendo no tronco de uma árvore dura todo dia. Aquele bico pequeno aparentemente inadequado para a tarefa. Mas ele voltava, todo dia, sem desistir, sem tentar fazer mais do que um pouquinho por vez. Meses depois, havia feito um ninho, e quando uma tempestade chegou, a árvore cedeu exatamente onde ele havia trabalhado. Enquanto uma motosserra potente, com toda a sua força bruta e intensidade, não havia conseguido cortar aquela mesma madeira. Isso não é metáfora romântica, é uma descrição de como os sistemas funcionam. A intensidade esporádica raramente produz o que a constância silenciosa produz. E a gente vive investindo em motosserra e desistindo do pica-pau, porque a motosserra faz barulho, chama atenção, parece estar funcionando. E o pica-pau parece lento o insuficiente, pouco. Mas o resultado está no tronco da árvore, não no barulho da motosserra. Agora, existe um aspecto que quase nunca é discutido quando o assunto é produtividade e rotina, e que é talvez o mais importante de todos: o descanso. A cultura criou uma narrativa de que descanso é prêmio, que você descansa quando mereceu, quando terminou, quando fez o suficiente. E como o suficiente nunca chega, o descanso também nunca chega. E o que acontece é que as pessoas funcionam no limite por tanto tempo que eventualmente o sistema quebra. E aí o descanso não é escolha, é colapso. Mas descanso não é recompensa. Descanso é combustível. É o processo pelo qual o sistema nervoso se regenera, integra o que foi vivido, prepara o recurso para o próximo ciclo. Sem descanso real, o recurso não se regenera. E sem regeneração, a qualidade de tudo cai progressivamente. O foco fica menor, a paciência fica mais curta, as decisões ficam piores, a criatividade desaparece, e você fica produzindo mais com menos resultado, o que aumenta a sensação de que precisa se esforçar ainda mais. E o ciclo se fecha. Descanso real não é rolar feed. Não é assistir conteúdo de forma passiva e ininterrupta. É parar, deixar o sistema em silêncio por algum tempo. Pode ser uma caminhada sem fone, pode ser sentar sem fazer nada por 20 minutos, pode ser deitar sem tela, pode ser qualquer coisa que não exija processamento ativo do cérebro. E essa pausa inserida intencionalmente no dia produz um efeito que quem nunca testou de verdade não consegue imaginar.
você volta mais inteira, mais inteiro, com mais clareza, com mais recurso disponível, com mais capacidade de fazer bem o que importa. E existe uma dimensão disso que vai além do físico. Quando você se dá permissão de descansar sem culpa, algo muda na sua relação consigo mesma, consigo mesmo. Você para de se tratar como máquina, começa a se tratar como ser humano. E essa mudança de relação tem um efeito profundo na forma como você se organiza, nas escolhas que faz, no cuidado que investe nos seus próprios processos. Porque, no fundo, muito do que parece ser um problema de produtividade ou de rotina é, na verdade, um problema de relação consigo mesma, consigo mesmo. É a forma como você se cobra, como você interpreta o que faz e o que não faz, como você avalia o próprio valor com base no que produz. E quando essa relação muda, quando você para de medir o seu valor pelo volume do que produziu num dia, tudo o mais muda junto. Você começa a escolher melhor, a proteger melhor o seu tempo, a dizer não para o que não importa com menos culpa, a comemorar o que foi feito em vez de se cobrar pelo que ficou. E essa relação diferente com o próprio tempo e com a própria produção é o que, no longo prazo, constrói dias que fazem sentido, que têm qualidade por dentro, não só volume por fora. Existe um aspecto da produtividade que quase nunca é discutido com profundidade e que quero trazer agora porque ele conecta tudo o que a gente conversou, a diferença entre urgência e importância. A maioria das pessoas passa o dia respondendo ao urgente, mensagem que chegou agora, e-mail que precisa de resposta, problema que apareceu de repente, pedido que não pode esperar. E no meio de toda essa urgência, o importante fica esperando, o projeto que vai fazer diferença a longo prazo, a conversa que precisa acontecer mas pode ser adiada, o cuidado com o próprio corpo que parece que pode ficar para amanhã, a leitura, o estudo, a reflexão. Tudo isso é importante, mas raramente é urgente. E numa cultura viciada em urgência, o importante vai ficando para depois, sempre para depois. E o problema é que urgência cria a ilusão de produtividade. Quando você resolve muitas coisas urgentes, sente que trabalhou muito, que foi produtivo. Mas no fim do mês, no fim do ano, quando você olha para o que construiu, percebe que ficou no lugar. Porque o urgente raramente move o ponteiro em direção ao que realmente importa para você. A pergunta que muda a equação não é como faço mais, é o que, se eu fizer consistentemente, vai me levar onde quero chegar. E essa pergunta aponta sempre para o importante, não para o urgente, para a coisa que não tem prazo imediato, mas que tem impacto real, no longo prazo. Proteger espaço no dia para o importante, mesmo com o urgente batendo na porta, é um dos exercícios mais difíceis e mais transformadores que existem, porque ele vai contra o que parece óbvio. Parece irresponsável ignorar o urgente. Parece que você está sendo preguiçoso não respondendo imediatamente. Mas quando você entende que o urgente raramente é tão urgente quanto parece e que o importante só acontece se você proteger espaço para ele, tudo começa a mudar. E existe uma conexão direta entre isso e o começo do dia. Quando a manhã começa no modo urgente, respondendo o que chegou, reagindo ao que foi enviado durante a noite, o tom do dia inteiro é definido como reativo. E um dia reativo raramente tem espaço para o importante. Já quando a manhã começa, no seu ritmo, com intenção, com clareza sobre o que é importante hoje, o dia todo tem uma direção diferente. Você entra no urgente depois de ter dado atenção ao importante. E o urgente, com o tempo, começa a ocupar o espaço que merece, menos do que parecia e mais manejável do que parecia. Tem mais uma dimensão que preciso nomear porque ela está presente na vida de muita gente e raramente é conectada à produtividade. O peso emocional não processado. Quando você carrega questões emocionais não resolvidas, conversas que não foram tidas, sentimentos que foram empurrados para baixo, decisões que precisam ser tomadas, mas você está evitando. Esse peso ocupa espaço no processamento interno. É como ter abas abertas no fundo do computador que você não está usando, mas que consomem memória. E quando o processamento interno está sobrecarregado com essas abas, o foco disponível para o que você quer fazer fica comprometido. É por isso que muitas pessoas percebem que a procrastinação piora
quando tem algo emocionalmente pendente. Não é coincidência. O sistema interno está dividido entre o que você tenta fazer e o que está esperando ser processado. E a forma de liberar esse espaço não é ignorar o que está lá, é dar a ele algum tipo de atenção. Pode ser escrever sobre o que está sentindo, pode ser ter a conversa que está evitando, pode ser tomar a decisão que está adiando, pode ser só nomear internamente o que está acontecendo e reconhecer que vai cuidar disso no momento certo. Quando você faz isso, algo se alivia internamente, o peso das abas abertas diminui e a capacidade de foco para o que você quer construir aumenta, não de forma mágica, mas de forma real e perceptível. Então a produtividade entendida de forma mais ampla não é só uma questão de técnica ou de ferramentas, é uma questão de estado interno, de quanto espaço você tem disponível por dentro para o que quer construir por fora. E cuidar desse estado interno, através do sono, do movimento, do processamento emocional, da estrutura da manhã, é o trabalho mais fundamental que existe, mais fundamental do que qualquer técnica de gestão do tempo. E tem uma última coisa sobre o descanso que preciso dizer porque é contraintuitiva e porque muda a forma como você entende produtividade. Descansar bem é uma habilidade, não é algo que acontece automaticamente só porque você parou de trabalhar. A maioria das pessoas, quando tenta descansar, descobre que não consegue. A mente continua rodando, os pensamentos não param, a sensação de que deveria estar fazendo alguma coisa persiste. E aí o descanso vira mais uma fonte de frustração, porque nem quando você para consegue realmente parar. Isso acontece porque o sistema nervoso que passou o dia em modo de alerta não sabe como desligar sozinho. Ele precisa de sinal, de uma sequência de coisas que digam a ele: agora é seguro desacelerar. E esses sinais precisam ser construídos com consistência para que o sistema os reconheça. Movimento suave, luz mais baixa, menos estimulação de tela, temperatura mais fria, silêncio ou som ambiente calmo. Esses são sinais que o sistema nervoso reconhece como convite para desacelerar. E quando você os oferece com regularidade, no mesmo horário aproximado, o sistema começa a responder mais rapidamente. O descanso fica mais acessível e mais profundo. Isso também é hábito, também é construção, também é pica-pau. Não é uma virada dramática, é a repetição de coisas pequenas, no momento certo, que vão ensinando o sistema a funcionar de forma diferente. E quando o descanso melhora, tudo melhora junto. O foco do dia seguinte, a paciência nas relações, a criatividade nos problemas, a clareza nas decisões, o humor geral. Tudo isso depende da qualidade do descanso. E o descanso depende de como você trata a transição entre o fazer e o parar. Então a produtividade real começa e termina no mesmo lugar, no cuidado com o estado interno, com o quanto de recurso você tem disponível, com a qualidade do descanso que restaura esse recurso, com a estrutura que protege o que é importante do que é apenas urgente, com a consistência silenciosa que dia após dia vai construindo o que o esforço explosivo não consegue. Você não precisa ser motosserra, precisa ser pica-pau, todo dia, com o biquinho que você tem, no tronco que está à sua frente, sem drama, sem grandiosidade, sem esperar ter mais antes de começar. Só aparece e faz o pouquinho. A árvore vai cair no tempo certo e quando olhar para trás daqui a alguns meses, vai reconhecer que foi exatamente assim. Um pouquinho todo dia, sem barulho, sem grandiosidade, com a constância silenciosa que a motosserra nunca vai ter. Devagar, tudo muda. E começa amanhã, de manhã. E essa escolha pequena, repetida com consistência, é o que diferencia quem transforma a vida de quem continua esperando o momento certo para começar. O momento certo é agora, com o que você tem, onde está. Cada manhã é uma nova oportunidade de ser um pouco mais intencional do que a anterior. E isso, somado ao longo do tempo, forma uma vida diferente. O dia de amanhã vai mostrar quem você está escolhendo ser, não com grandes gestos, com a qualidade da atenção que você traz para as primeiras horas, com o cuidado que você tem com o que é importante antes que o urgente domine tudo, com a gentileza que você pratica consigo mesma, consigo mesmo quando o plano não sai como esperado,
Isso é produtividade real, não o volume, não a velocidade. A qualidade do que você faz com o que tem, e essa qualidade começa no estado interno com que você chega ao dia. Cuida desse estado, ele é a base de tudo. Se algo do que foi compartilhado aqui chegou em você de uma forma que faz sentido, eu te convido a conhecer o método devagar. Tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional criado para quem quer trabalhar exatamente isso. A raiz dos padrões que se repetem, o que está por baixo das reações que você não quer mais ter e como construir uma base interna mais sólida e estável. O link está na descrição desse vídeo. Comece a sua transformação pessoal agora mesmo. O que você escolhe fazer com o seu tempo diz muito sobre o que você acredita merecer. E essa crença, construída ao longo de anos de hábitos e histórias que você conta sobre si mesma, sobre si mesmo, pode ser reescrita, não de uma vez, devagar, com cada escolha pequena que aponta numa direção diferente. Começa com a manhã de manhã, com os primeiros 15 minutos do dia sendo seus, com 3 coisas escolhidas com cuidado em vez de 30 jogadas na lista, com uma janela de foco sem interrupção, com uma pausa real no meio do dia sem culpa, pequeno, repetido, constante. A motosserra faz muito barulho, mas é o pica-pau que transforma a madeira. Amanhã de amanhã vai acontecer. O dia vai começar. A questão é só uma. Você vai reagir a ele ou vai construí-lo? E construir não exige grandiosidade, exige a decisão de aparecer um pouquinho mais intencional do que ontem com o que você tem agora, onde está. Começa pequeno, tão pequeno que pareça ridículo, e repete todo dia sem esperar motivação, sem esperar condições perfeitas, sem esperar virar outra pessoa antes de começar. O pica-pau não esperou a madeira ficar mais mole. Ele foi todos os dias com o bico que tinha. E a madeira cedeu, a sua também vai, no tempo certo. Para quem continua aparecendo, se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela amiga, aquela irmã, aquela pessoa que vive sobrecarregada e acha que é obrigação dar conta de tudo e que nunca para questionar se realmente precisa. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.